Brasil! Fala galera do nosso canal, beleza? Estamos aí com mais um vídeo para vocês e hoje traremos o segundo e último episódio com o tema: essa decisão será tomada pela razão ou pela emoção? Se eu fosse você, eu não perdi esse vídeo porque ele está com notícias que você jamais vai esquecer. O primeiro episódio foi falando da trajetória da seleção brasileira de 94 e hoje falaremos da trajetória da seleção brasileira de 2002. E no final desse vídeo faremos uma breve comparação e qual foi a melhor seleção entre a de 94 e a de 2002. A seleção brasileira que foi convocada, que se classificou para a Copa de 2002, ela passou altos e baixos na eliminatória que começou em 2000, muitos momentos conturbados, onde parecia que a seleção não ia conseguir a sua classificação, jogos difíceis onde a seleção não empenhava um bom futebol, e foi levado isso para o último jogo da eliminatória, dia 14 de novembro de 2001, no Castelão, em São Luís do Maranhão. O Brasil enfrentou nada mais, nada menos que a seleção da Venezuela e conseguiu vencer por 3-0, 2 gols do atacante Luizão, e conseguiu essa classificação para a Copa de 2002. Como se diz, nos últimos minutos, a seleção conseguiu aí respirar e garantir a sua classificação. Em 7 de maio de 2002 veio a convocação pelo técnico Filipão aos nomes dos jogadores que eu vou citar aqui agora: Marcos, goleiro; Cafu, lateral direito; Lúcio, zagueiro; Roque Júnior, zagueiro; Edmilson, zagueiro; Roberto Carlos, lateral esquerdo; Ricardinho, meio campo; Gilberto Silva, volante; Ronaldo Fenômeno, atacante; Rivaldo, atacante; Ronaldinho Gaúcho, meio campo; Dida, goleiro; Belete, lateral direito; Anderson Polga, zagueiro; Kleberson, volante; Júnior, lateral esquerdo; Denilson, meio campo; Vampeta, volante; Juninho Paulista, meio campo; Edilson, atacante; Luizão, atacante; Rogério Ceni, goleiro; Kaká, meio campo, e o técnico Luiz Felipe Scolari. Essa foi a seleção que conquistou a Copa de 2002. O Filipão, ele gostava de jogar no esquema tático de 3 zagueiros. Ele utilizou ali por diversas vezes Lúcio, Edmilson e Roque Júnior, os laterais, os volantes, meio de campo armador e 2 atacantes. Ele jogava no 3-4-2, o sistema tático que ele utilizava para jogar. A seleção brasileira cai numa das chaves mais fáceis, sendo ali Turquia, Costa Rica e China. O Brasil de 2002 cai no grupo C, um grupo que a galera ali falava que era certa a classificação. E nós tivemos também muitas dúvidas, porque Ronaldo Fenômeno vinha de cirurgia, estava se recuperando de uma lesão gravíssima no joelho, era contestado. Alguns preferiam o Romário, só que o Romário não foi convocado. Então o Filipão ele foi colocado muitas das vezes na parede por conta dessa não convocação do Romário. A seleção brasileira enfrenta a Turquia dia 3 de junho de 2002, um jogo difícil. A Turquia abre o placar e aí no decorrer do segundo tempo a seleção começa a organizar o seu futebol. É claro que quando a gente lembra daquele jogo, foi um jogo muito tenso no primeiro tempo. A seleção brasileira muito nervosa, claro, a torcida também cobrando bastante. E a seleção brasileira ela consegue, aos 50 minutos do segundo tempo, um passe do Rivaldo para o Ronaldo, e o Ronaldo faz um gol de carrinho no ar. Aquele gol foi muito bonito. E ali
empata com a Turquia e aos 87, um lance muito ali duvidoso, né? O jogador Luizão, numa saída mal do goleiro da Turquia, o Luizão pega a bola, arranca e o zagueiro faz uma falta nele, só que essa falta ela foi fora da área, e aí o juiz marca um pênalti e expulsa o jogador da Turquia. E ali o Rivaldo, aos 87 minutos do segundo tempo, vira o jogo e a seleção brasileira conquista a sua primeira vitória na fase de grupo. E o segundo jogo da seleção brasileira foi contra a China. E ali a estreante em Copa do Mundo, a China, toma uma goleada de 4-0. O primeiro gol do Roberto Carlos de falta, um belo gol. O segundo gol do Rivaldo aos 32 minutos do primeiro tempo. E o Ronaldinho Gaúcho fazendo também um gol ali de pênalti aos 45 minutos do primeiro tempo. E para não ficar de fora, Ronaldo marca no segundo tempo. E essa segunda vitória que já classificaria a seleção brasileira para as oitavas de final. E agora o segundo jogo seria uma questão de detalhe para saber quem seria o primeiro ou o segundo do grupo. E aí a seleção brasileira, ela começa jogando esse terceiro jogo contra a Costa Rica e abre o placar aos 10 minutos do primeiro tempo e faz o segundo aos 13 minutos do segundo tempo. Os dois gols do Ronaldo. Ronaldo que vinha ali, né, numa ascensão muito grande, fazendo belos jogos, se reafirmando como jogador. Ele mesmo disse na sua entrevista que a grande vitória seria retornar aos gramados, voltar ao futebol depois de uma lesão tão complicada como ele teve. Então, assim, cada jogo se reafirmando e mostrando a sua grandeza e o seu nível individual e coletivo ali para a seleção brasileira. E nesse jogo ele faz 2 gols. Um dos gols mais bonitos da seleção brasileira foi aos 38 minutos, um cruzamento, e o Edmilson consegue virar um lindo voleio e faz um belo gol. E dali adiante a Costa Rica começa a complicar o jogo. E aos 39 minutos, logo 1 minuto depois do gol do Edmilson, a Costa Rica faz um gol. E aos 56 minutos do segundo tempo, a Costa Rica aí faz o segundo gol. Aí todos já ficaram preocupados, mas para consolidar a vitória da seleção brasileira, aos 62 minutos do segundo tempo, o Rivaldo marca, e para fechar o placar, mais uma goleada da seleção brasileira, Júnior, aos 64 minutos, faz mais um gol, e a seleção brasileira vence por 5-2, estava classificadíssima para as oitavas de final e era ali a primeira do grupo. Nós tínhamos várias dúvidas nessa seleção brasileira. Será que ia dar certo? Será que o Ronaldo iria jogar bola? A torcida questionava isso para o técnico Filipão. Foi uma das maiores vitórias para o Filipão, porque ele convocou, mesmo na raça, a seleção, sabendo que poderia dar muito certo, mas sabendo também que poderia dar muito errado. Então o time ele se entrosou, ali Rivaldo jogou muito bem a Copa de 2002, sendo também um ponto forte da seleção brasileira. Não era à toa que esse jogador estava jogando pelo Barcelona. Nós vimos a seleção se classificar com 100% de aproveitamento para a fase eliminatória. E agora eu te pergunto, quem que a seleção brasileira jogou nas oitavas de final? É claro que você sabe, você acompanhou essa Copa do Mundo, uma das mais recentes, né, títulos da seleção brasileira em Copa do Mundo, 2002. A seleção brasileira pegou nas oitavas de final a Bélgica, e a seleção consegue vencer por 2-0 contra a Bélgica.
Isso não significa que a seleção belga não ofereceu dificuldade, ofereceu e muita. O goleiro Marcos teve que trabalhar bastante, fazer boas defesas. Inclusive, a seleção da Bélgica até abre o placar, só que foi um gol irregular, pois o atacante tinha feito falta no zagueiro da seleção brasileira. Então a gente grava esses detalhes para trazer para você aqui com minúcia, para você entender o quanto que esses títulos eles foram de tamanha importância para a torcida, para a comissão técnica, para a organização CBF, e traz aquela emoção de lembrarmos que nós estávamos assistindo jogos de madrugada, que a seleção brasileira a cada jogo ela colocava mais um desafio de vencer, de conquistar, e nós vimos isso nessa seleção brasileira. Um jogador de superação, Ronaldo Fenômeno, que veio de lesão, veio contestado pela torcida. Será que ele vai vingar na seleção brasileira? Será que ele vai funcionar? E ele funcionou. Ele começou a desempenhar um futebol excelentíssimo para a seleção brasileira em nível individual, técnico e coletivo. Então nós vimos essa seleção brasileira dar show nas demais equipes. Por mais que falamos que o grupo da seleção brasileira era um grupo mais fácil, mas em todos os seus contextos encontra-se dificuldades. Falo eu da fase de grupo, porque quando entra na fase eliminatória já não tem time fácil, já não tem seleção fácil, todas são difíceis. E nesse momento aqui a seleção brasileira enfrenta uma Bélgica que impõe dificuldades. O Brasil ganhou de 2-0, mas não foi um jogo fácil, foi um jogo difícil, onde o Rivaldo marca um gol e Ronaldo marca outro. Um belo gol, colocando-se de passagem, um belo gol do Rivaldo, cruzamento do Ronaldinho Gaúcho, e o Rivaldo mata no peito e bate para o gol. Então a seleção ela estava afinadíssima. Eles conseguiam empenhar, fazer um bom jogo e vencer. Até que muitas das vezes imposta muitas dificuldades da seleção adversária que eles enfrentavam. Então a seleção brasileira estava conquistando seu objetivo. E aí, classificação para as quartas de finais. Para mim, um dos jogos mais lindos dessa Copa do Mundo. A seleção brasileira enfrenta nada mais, nada menos que a Inglaterra. E um jogo muito bom de se assistir. Duas seleções fortes. A seleção da Inglaterra começa a impor o seu jogo, começa a tentar abrir o marcador, e aos 23 minutos do primeiro tempo vem uma bola para o Owen. Ao invés do Lúcio conseguir matar na coxa essa bola, ela dá uma enganada no Lúcio e pega na sua canela. E aí, vamos dizer que foi um passe para o gol do Owen. O Owen abre o placar para a Inglaterra, e ali já os nervos dos torcedores, do técnico, de todos que estavam ali acompanhando o jogo já aflora. O coração começa a acelerar, vem aquela tristeza, aquela angústia. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu fiquei apreensivo assistindo aquele jogo. Eu falei, será que a seleção brasileira vai perder? Será que acabou para a seleção brasileira? Mas lembrando que ainda estava no início do jogo, 23 minutos. E esse jogo marcou pela atuação do Ronaldinho Gaúcho. Foi uma atuação... Cara, eu não tenho nem palavras para falar da atuação do Ronaldinho Gaúcho. Vamos falar do decorrer do jogo. Aos 47, o Ronaldinho Gaúcho pega uma bola do meio de campo, arranca, dá duas pedaladas na bola. O Ashley Cole, coitado, quase quebra a coluna. E o Ronaldinho Gaúcho dá um passe para o Rivaldo. E o Rivaldo bate muito bem para dentro do gol. E
converte em gol essa bola. Aí a seleção brasileira agora 1-1. Aí eu comecei a respirar melhor. Falei, agora vai, agora vai. E aos 50 minutos do segundo tempo, Ronaldinho Gaúcho, numa cobrança de falta, fora, próximo ali do meio de campo, ele pega a bola e bate direto pro gol. Que gol, minha gente, que gol foi aquele? O goleiro meio adiantado, ele não previa que Ronaldinho Gaúcho iria bater direto pro gol. E foi um lindo gol do Ronaldinho Gaúcho. Mas o que marca mais ainda é que poderia ser, né, a partida perfeita de Ronaldinho Gaúcho. Só não foi porque aos 57 minutos do segundo tempo ele é expulso e a seleção brasileira joga com -1. Sofre pressão da Inglaterra, várias oportunidades da Inglaterra de David Beckham, Ashley Cole, só jogadores tops da época. Owen, que fez o gol, e a seleção brasileira sofre muita pressão e o Marcos ali novamente para segurar o resultado. E a seleção consegue a sua classificação para a semifinal. E quem, meus amigos, a seleção brasileira enfrenta, já esteve no caminho da seleção brasileira, um jogo polêmico, que poderia ficar 1-1, mas ficou 2-1 para a seleção brasileira. Agora a seleção brasileira enfrenta na semifinal a Turquia novamente. E esse jogo também tem um sabor peculiar de vitória por conta do gol. É um jogo difícil também. A Turquia dificultou bastante o jogo para a seleção brasileira. Tinha chance, a seleção brasileira tinha chance também. Mas aos 49 minutos do segundo tempo, o Rivaldo toca a bola pro Ronaldo Fenômeno. Ele arranca para dentro da área e na diagonal ele dá aquele biquinho salvador. O goleiro se esforça, mas a bola vai para o fundo do gol, balança as redes. E com esse gol, a seleção chega à grande final contra uma seleção gigante, a Alemanha, que no período tinha o melhor goleiro, Oliver Kahn. Não só o goleiro, mas o sistema defensivo da Alemanha era muito bom, muito forte, assim como o meio-campo, o ataque deles era muito forte. E a seleção chega à final contra essa forte seleção da Alemanha. Chega à final contra essa forte seleção da Alemanha. E o que dizer desse jogo, meus amigos? Ali foi só para carimbar a superação de muitos jogadores e principalmente do Ronaldo Fenômeno. Um jogador que provou que estava recuperado da lesão. E a seleção brasileira começa o jogo no primeiro gol do Ronaldo. O goleirão Oliver Kahn bate roupa bonita no chute do Rivaldo. E o Ronaldo, o oportunista, estava ali para pegar o rebote e empurrar para fundo do gol. Que jogo, meus amigos, que jogo! A seleção brasileira teve inúmeras chances. Inúmeras. Poderia ter saído dali goleada histórica em final de Copa do Mundo. Ainda estava tudo aberto, mas a seleção brasileira pressionava a seleção da Alemanha. Pressionava várias chances com Ronaldo, com Rivaldo. Kleberson acertou a bola na trave. Kleberson teve várias chances ali também de fazer um lindo gol. E aos 79 minutos do segundo tempo, o Ronaldo, num corta-luz ali do Rivaldo, pega a bola e empurra para o fundo do gol. E falo com emoção.
e aos 90 minutos do segundo tempo, Ronaldo sai, é substituído por Denilson e sai ovacionado pela torcida. Um lindo jogo, onde Ronaldo mostrou toda a sua superação, onde a seleção brasileira, contestada pela torcida, consegue o título do pentacampeonato. E Oliver Kahn, considerado o melhor goleiro do mundo, toma 2 gols do Ronaldo Fenômeno em uma final de Copa do Mundo. Que jogo, meus amigos. Eu arrepio de falar, porque foi um lindo jogo. E quando o Denilson entrava no jogo também, ele botava pra moer, ele driblava, ele ia pra cima. E o último lance do jogo foi uma arrancada do Denilson parada com falta. Ali o juiz encerra e a seleção brasileira de 2002 é pentacampeã do mundo. Nesse momento a seleção passa a ser a maior campeã do mundo em títulos de Copa do Mundo. E eu te pergunto, como não se emocionar com esse título, onde a torcida levantava de madrugada para assistir os jogos, onde nós estávamos ali acompanhando todos os jogos, todas as entrevistas dos jogadores, a última Copa do Cafu, que levanta o troféu e faz uma declaração de amor para sua esposa. Cada detalhe, meus amigos, cada detalhe marcou essa Copa do Mundo. Traz emoção, traz sim, muita emoção, porque quem acompanhou, quem assistiu jogo a jogo, lembra daquela seleção com nomes espetaculares. Nós tínhamos ali os melhores goleiros da seleção brasileira, Rogério Ceni, tínhamos o Marcos, tínhamos o Dida, tínhamos jogadores como Ronaldo, Kaká iniciando a sua trajetória no mundo do futebol, Kleberson do Atlético Paranaense jogando muita bola pelo seu clube, e chegamos ao embate do Brasil ser pentacampeão do mundo. E agora eu te pergunto, qual foi a seleção melhor? A de 2002 ou a de 94? Como vamos responder essa pergunta para você? Será com a razão, com números ou com a emoção? Emoção nas duas seleções tem e tem de sobra. Mas eu vou trazer uma comparação para vocês entenderem a escolha. Como foi a escolha da melhor seleção? A seleção brasileira de 94, ela se classificou em primeiro lugar com 2 vitórias e 1 empate. Já a seleção de 2002, ela se classificou com 100% de aproveitamento na fase de grupo. A seleção brasileira de 94, ela sofreu 3 gols em toda a Copa do Mundo. Sofreu apenas 1 na fase de grupo e 2 na fase eliminatória. 5 gols marcados pelo baixinho Romário e 8 gols marcados pelo Ronaldo Fenômeno. Temos algumas particularidades também. A seleção de 94 enfrentou a Suécia nas semifinais. E a seleção de 2002 enfrentou a Turquia, que foi segunda colocada no seu grupo, nas semifinais. Então isso é uma coincidência, né? Estamos trazendo aqui para vocês algumas particularidades que aconteceram de semelhança na Copa do Mundo.
A seleção de 94, ela empatou alguns jogos. A seleção de 2002 foi campeã invicta. Outras semelhanças também que temos é que no mesmo ano que a seleção de 94 foi campeã, Romário jogando muita bola, ele foi considerado o melhor jogador do mundo. Em 2002 não foi diferente com o Ronaldo Fenômeno. No mesmo ano também ele foi considerado o melhor jogador do mundo, foi o artilheiro. Então nós vamos agora para a decisão. Se fosse pela emoção, galera, eu colocaria a seleção de 94, porque a emoção toma de conta quando eu falo da seleção de 94. Mas por números, por estatísticas, a seleção de 2002 ela foi mais. Foi campeã invicta, teve o seu atacante na artilharia geral, tomou poucos gols, também assim como a seleção de 94, e ganhou vários jogos de goleada, tanto coletivo como individualmente. Tinha excelentes jogadores: Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Kleberson, Denilson, inúmeros jogadores, Edmilson, enfim, os goleiros, e também a seleção brasileira de 94, que era um elenco mais enxuto. Mas, porém, contudo, entretanto, a seleção de 94, ela era mais raça. Ela apresentava mais raça, mais força quando ia para uma partida. Muitas das vezes, comparando uma seleção com a outra, a seleção de 2002, ela dava uma freada na partida e depois retomava. E a seleção de 94 era em cima todo o tempo, buscando agredir o adversário, tentando fazer mais gols. As duas seleções, a de 2002 e a de 94, tiveram adversários na fase eliminatória muito difícil. Mas vamos para o resultado. A seleção de 2002, ela foi a melhor. Em número, estatística, ela foi a melhor. Eu estou respondendo essa pergunta para vocês sobre os números, sobre a estatística. Mas para mim, a seleção que foi melhor, para mim, no meu ponto de vista, na questão de emoção, de raça, de coração na chuteira. É claro, dos dois lados teve superação, teve envolvimento da torcida, mas para mim a de 94, ela mexeu mais. Mas com números e estatística, a seleção de 2002, ela é melhor. Então, galera, era esse o vídeo que eu queria trazer para vocês. Vamos agradecer a cada um de vocês que vão assistir esse vídeo. Quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, que deixem seu like, seu comentário, para cada dia mais o conteúdo melhorar para você, cada dia mais termos mais novidades para você, porque esse canal é para você. Queremos trazer coisas novas, inovadoras para você, inscrito. Quero agradecer a todos e já vou adiantar o próximo vídeo. Será um pouquinho aí da trajetória do Kaká no Milan. Então é isso aí, galera. Agradeço a todos vocês. Assista o vídeo. Deixe seu comentário do que você achou, do que precisa melhorar. E é isso aí. Valeu. Tchau.